Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. 17h53. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Nós temos o prazer de receber no programa novamente o deputado Zilá Breitenbach. O passarinho me contou que a senhora não é candidata mais deputada? Não vai para a reeleição? Vou. Ah, vai. Vou. Tá. Só Passarinho contou mal. Não, mas andou conjecturando não ir, né? Lá atrás, mas daí fizemos uma revisão política e familiar. Boa revisão, parabéns. Estou bem, hoje eu vi que os longevos precisamos dos podem bons fazer deputados. tudo. Então, eu sou quase longeva, posso fazer tudo. Isso é importante, a gente acreditar, levar a vida com objetividade, sabendo que a gente pode fazer alguma coisa. Pô, coisa boa. Nós precisamos dos políticos sérios, honestos, corretos, competentes. É verdade. Sem estas ideologias irracionais, sem compor uma vanguarda do atraso que destrói o nosso país, infelizmente, né? É isso que a gente precisa. Roberta Couto, nossa advogada, prazer tê-la aqui, Roberta. Também, prazer é imenso meu. E que bom estarmos numa bancada de mulheres tão queridas. Com exceção, claro, de mim. Né? Claro. Isso é claro. Tu és maestro. Tá bom. Tu és maestro. Tá bom. Coisa boa, Roberta. Novamente aqui, né? Roberta já também faz parte do ativo fixo aqui do Pampa Debates. Deputados lá. Nós já estivemos lado a lado. É verdade. E no Atualidades Pampa nós tínhamos uma personalidade no programa que depois deixou de vir, infelizmente, e retorna agora, espero que retorne em definitivo, que é a nossa juíza, presidente da Matra, parabéns, Carolina Gralha. Que tem, eu nem sabia, tinha um Austin. Que é o teu nome do meio. Isso, sobrenome da mãe. De que origem é esse sobrenome? É belga. Ah, é belga? Belga. Uhum. Foi a seleção belga. Tava bem, tava bem. Torcesse pra Bélgica? Bem. Torci, né? Torci, depois que eliminou o Brasil, né? Depois que eliminou o Brasil, então acho que... Todos nós torcemos pra Bélgica. Depois que É prazer tê-la aqui. Que bom, fico bem feliz, Paulo, de retornar aqui pra Pampa, minha casa. Participei muito da Atualidades Pampa. E agora, por alguns anos, acho que foram mais de 2 anos. Ela entrava aqui, aquele macharedo aqui, ela entrava, participava da Atualidade, parava o programa. Era uma coisa assim impressionante. Mas que bom agora poder compartilhar contigo essas... E a Matra, como é que vai? Vai bem, assumi há um mês, agora fazendo um mês de aniversário a nossa posse. E depois de 20 anos, sem uma mulher à frente da associação, retomamos aí a administração e com grandes desafios, né? Com a doutora Roberta, aqui advogada na área trabalhista, sabe as mudanças profundas que o direito e a justiça do trabalho estão passando. Então, mas interessante, notícia boa que há 20 anos atrás já tivemos uma presidente na Matra, né? Tivemos várias mulheres, no primeiro momento da Matra, tivemos muitas mulheres e ficou esse lapso temporal bastante grande, sem mulheres, mas agora retomamos com bastante, as juízas alegria. Do trabalho, o número de juízas, de mulheres juízes é bem representativo, né? Hoje nós temos mais mulheres, homens, né? Hoje nós temos mais mulheres na associação também e conseguimos formatar uma gestão que também tem mais mulheres, né? Que legal. E agora as nossas co-irmãs, a Júris e a Jufergues, também são comandadas por mulheres. Então, estamos aí à frente, né, para os novos desafios. Eu sempre pensei que com meus botões nunca disse, dá espaço para elas, tomo conta. É brincadeira, né? Tem que tomar conta quem é competente. É verdade. Não interessa se é homem, se é mulher, o interesse é que a gente tenha pessoas competentes. Como a doutora Lídia Longinotti, né? Prazer tê-la aqui. Obrigada, prazer também, obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui conhecendo pessoas novas, trocando ideias. Acho bem interessante. Mas outro dia, estava um médico que não me lembro qual foi, ele disse, nós um dia morreremos de câncer, se por mais longevos que possamos ser, um dia teremos câncer. É correto isso?
É verdade, porque um dos grandes fatores de risco para ter câncer é a idade. Quanto mais a gente vive, maior a chance de a gente ter uma alteração. Então eu quero morrer cedo. Não, mas hoje não quer dizer que vai morrer de câncer. Pode ter um câncer, pode... O fato é que eterno a gente não é, né? Então, mas a gente tem muitos tratamentos novos, muitas coisas novas acontecendo. Hoje a gente diz que só tem que ficar vivo, porque daqui a 6 meses pode ter um tratamento que vai mudar a história dessa doença. Então, o que evoluiu o tratamento? A gente ouve tantas notícias de televisão há tantos anos e lê também muito a respeito disso. E os anos passam e aquilo que a gente leu lá no passado acaba não se concretizando, ou a gente perde até a sequência do noticiário para verificar se aquele experimento lá atrás deu certo no presente. Ou dará certo no futuro. A gente tem milhões de testes, às vezes se testam 1 milhão de drogas para uma dar certo. Então, nem tudo que é testado vai realmente dar certo. Mas a gente tem, eu acho que o grande avanço agora da oncologia é que a gente está descobrindo por que esse câncer está se disseminando, ele está crescendo. A gente consegue identificar análises genéticas e consegue dizer ainda como é que ele vai se comportar no futuro. Se a gente precisa fazer química, se a gente pode fazer só um comprimido. Qualquer degeneração de célula pode ser considerada um câncer? Não, o câncer é tudo que cresce desordenadamente, tem a capacidade de invadir outros tecidos, de ir através de um vaso sanguíneo para outro órgão. Porque a gente tem tumores benignos e malignos. Os benignos é tipo uma verruga. Ela vai crescer ali, um exemplo é uma verruga. Ela vai crescer ali, mas ela não vai para o pulmão, não vai para o cérebro, não vai para o fígado. Não tem metástase. Não tem metástase. Metástase é uma palavra que vem do grego, sim, que significa parar a distância. Então, é uma célula, ela invade o vaso sanguíneo e ela consegue ir para um outro órgão e fazer dali o seu meio ambiente tumoral ali, consegue ter vasos para ele crescer. Então, a gente tem hoje no tratamento do câncer, a gente não tem só quimioterapia. A gente tem remédios que atuam nesses vasos e não deixam vir alimento para o câncer. A gente tem bloqueios que a gente bloqueia essa a última via de notícia que veio que é o encapsulamento da célula cancerosa que os americanos estão desenvolvendo, isso é possível? Está sendo testado. Está sendo testado. Existe, inclusive, agora um tratamento... Em vez de extrair o câncer numa cirurgia, existe a imunoterapia, sim, que é a gente estimular o sistema imune, que por algum motivo o tumor produz uma substância ou se disfarce, o organismo não reconhece que aquilo ali não é normal do organismo. Então, a gente dá medicamentos que estimulam o nosso sistema imune para ele combater o tumor. Existe também uma análise que para alguns tipos de câncer, não são todos, que tu tira esse linfonodo, essa célula de defesa, analisa o que está errado nela, corrige e injeta de novo na pessoa. Isso já está sendo feito no Brasil, nos Estados Unidos, que são os CAR T-cells. Então, tem muita coisa nova acontecendo. Assim, a gente pensa, tantas coisas novas. E qual é a causa? Porque está aumentando... Não sei se o diagnóstico é mais... É que tudo hoje é câncer, né? Então está aumentando muito nas regiões. Lá no norte do estado, são muitos os casos. A incidência em Porto Alegre... Não tem alguma pesquisa para... Antes, a primeira causa de morte era doença cardiovascular. Depois, a gente tinha o câncer. Só que no ano passado e nesse ano, as causas de câncer ultrapassaram as causas cardíacas. A gente não tem uma causa porque ele não é somente um fator que causa. São multifatoriais. As técnicas de cardiologia evoluíram muito mais que as da oncologia? Seria isso? Não que evoluíram mais, mas as pessoas... também as pessoas estão vivendo mais. Hoje tu vê pessoas com 90, com 95, com 80, que antigamente a pessoa morria. E aí, quanto mais ela vive, mais chance de uma célula se multiplicar de forma errada e ter um câncer. Mas eu acho que o grande ganho da ciência nesse campo é o diagnóstico precoce, né? Que isso tem salvo muitas vidas, né? Sim, sim. Quando a gente faz o diagnóstico mais cedo, tu tem muito mais chance de curar. E muitas vezes tem outros tumores, mesmo
metastáticos, que então não estão localizados, não tão precoces, a gente também consegue curar. Eu acho que tem evoluído muito dia a dia. Ainda tem uma dificuldade de acesso para alguns pacientes, mas a gente continua O Gilberto, talvez uma coisa que entristece a todos nós, né? Que as pessoas, elas têm acesso muitas vezes ao SUS, que é difícil, depois que tu entra no sistema, ele é perfeito, tem que entrar. Mas depois que entra, a pessoa vai fazer, por exemplo, uma radioterapia, uma quimioterapia, não tem dinheiro para chegar no local e fazer a rádio ou a quimio. Nossa. O que é lamentável. As pessoas morrem por falta de estar nos portos até. O que é lamentável, triste. Né? E também porque quando tu tem um diagnóstico de câncer, é uma doença que afeta às vezes a família, às vezes se a pessoa descobre num momento mais avançado, ela precisa de um suporte. Às vezes ela precisa de uma sonda, ela precisa de dieta. Então ela não precisa só de um remédio, só do transporte, ela envolve muitas coisas. Não, mas essa do transporte que eu nunca tinha pensado nisso. Realmente a pobreza é tão grande no Brasil. Bom, imagina o que rola, né, nesses 30 milhões de miseráveis que nós temos no Brasil. As pessoas morrem de tudo. As prefeituras ajudam um pouco assim nesse transporte. As prefeituras estão extrapolando os seus orçamentos de uma forma muito avançada. Que é 12%, né? Tem prefeitura. 15 para a saúde. 15. Mas estão com... Mas tem prefeitura que aplicando 21, 25, 22, até 25. 30 tem prefeitos que falam. Porque sobra tudo ali para a prefeitura que tem que fazer o transporte. Nem sempre consegue também transportar todos, eu acredito. Por falar em medicina, pobreza. o CREMERS e a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alerta que o bronzeamento artificial, eu já te falei isso, Roberto, pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países, os desenvolvidos, é claro. E antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. CREMERS, ações efetivas pela saúde. Que a gente vê tantas coisas na política, poucas realizações, né? O Temer entrou, alguns chamando de golpe, eu já fui chamado de golpista, entrei lá para aquele seminário brasileiro de relações do trabalho no Sheraton, tinha um grupo ali de 50 pessoas e eles gritavam, quando eu entrei, mais um golpista, mais um, que gritaram para todos que entraram ali, né? Meia dúzia devem ter. Aí 50, 60 pessoas, sindicalistas. Aí eu me voltei, tu é golpista também, o filho disso, filho daquilo e tal, aquelas ofensas todas, né, que a gente já está habituado. E eu confesso que de todas as reformas, de tudo que prometeu o Temer, uma aconteceu, que foi a reforma, a modernização da legislação trabalhista. Hoje a gente cria, né, subterfúgios para modificar as coisas. É o que está fazendo o seu correligionário Marquesan aqui, no aumento de impostos, diz que não aumenta, é correção. São nomes que se adequam à modernidade. Então, é a modernização, mas eu não sei até que ponto eu vou provocar a nossa presidenta Matra, a doutora Carolina, a nossa juíza Carolina Gralha, elogiando esta modernização, essa nova legislação trabalhista, que eu acho que atendeu a gregos e troianos e tornou mais tênue a relação capital-trabalho, mais adequada a momentos modernos. Mas eu gostaria de saber o que a senhora entende. E também nós temos uma advogada aqui que vai se manifestar também, a deputada. Médica não está impedido, nós podemos falar de câncer. Claro. Vamos falar também da repercute na vida de todos, né? Claro. Porque o direito do trabalho é impressionante. Ele chega em todos nós, desde uma relação doméstica até as relações dos nossos escritórios, aqui na televisão. E realmente, tem pessoas que defendem e outras que são contrárias à reforma. Ela foi elaborada com duas grandes bandeiras, nós conversamos sobre isso, que era a questão da segurança jurídica e do desemprego, aumentar o número de postos de trabalho. E passados agora um ano da aprovação da legislação nova, nós não temos nem a segurança jurídica e nem o aumento de empregos. Pelo contrário, nós temos um cenário de insegurança jurídica e de desemprego que aumenta. Então, mas por quê? Porque existe uma certa rebelião do judiciário em cumprir a lei. Eu não concordo com a expressão rebelião, porque na verdade nós não aplicamos... Os que são contra, eles têm, logicamente, tem uma resistência. Tem vários fundamentos, mas vamos pensar assim, nós sempre tivemos
de forma fundamentada, o posicionamento de acolher aquela legislação conforme a Constituição ou não. Nós sempre fizemos isso. Não seria com a reforma trabalhista que seria diferente. Fizemos isso em relação ao novo Código Civil, ao CPC. Então, não aplicávamos aquela determinada norma por acreditá-las inconstitucional. Sim. Isso sempre fizemos. Então, não é questão de haver rebelião ou não. E entre aqueles que são a favor e são contra, aí a doutora Roberta acho que vai concordar comigo nesse aspecto, temos a questão técnica. Por ela ter sido aprovada de uma forma tão célere, de uma forma tão impressionante não por parte no do nosso ministro, Congresso. porque o Ronaldo Nogueira andou em todos os sindicatos. Ele mandou mais os sindicatos de trabalhadores do que os patronais. Não, eu concordo que eles tenham feito esses ciclos de debates, mas já com um projeto pronto, tanto que recebeu mais de quase 1000 emendas e nenhuma foi acolhida. Então, eles já tinham um projeto pronto e passaram e debateram pontualmente, mas não com o interesse de alterar ou adequar aos interesses e necessidades do mercado. E eu falo que tanto empregado quanto empregador, eles são atingidos por uma norma que muitas vezes não observa a parte técnica da situação jurídica mesmo, do processo. Então, a insegurança não vem de quem não quer aplicar a norma, é de como se aplicará essa norma. E a jurisprudência, até ela se formatar, ela vai demorar 2, 3, 5 anos, nós não sabemos. Então, esse cenário de insegurança vai se manter. E repito, não porque as pessoas não querem aplicar a lei, mas porque ela tem contrariedades com a Constituição Federal que vão ter que ser analisados pelos tribunais superiores e pelo TST e pelo STF, os tribunais de Brasília. Mais serviço muito serviço. Pro STF. Muito serviço para os juízes, para os advogados. Na verdade, eu acho assim, ó. Quem não entende muito de lei, até ajudar as pessoas. O que vocês acham? Qual é o grande benefício pro trabalhador e para o empregador? Bom, o que acontece? Nessa reforma? Nós temos que entender que a legislação trabalhista, assim como ela estava de acordo com o século passado. O mundo nos últimos 10 anos mudou e vai mudar absurdamente nos próximos 20 anos. Então, a legislação, ela precisa tomar um formato que acompanhe essas mudanças, que responda o hoje e que organize quem ainda está vivendo da legislação e de uma visão já ultrapassada. É natural que toda vez que tu vai fazer qualquer mudança na tua vida, tu vai sempre passar por um momento de atrapalhação, porque tu estás mexendo com a tua zona de conforto. Essa legislação, ela não veio no intuito, e ela teve um discurso, mas toda mudança de lei, ela está falando em mudar e repensar e atualizar as pessoas e modificar. Isso sai daquela visão de que eu já conheço o que acontece. Então, eu vou trazer um exemplo para o telespectador. Até essa legislação, até 11 de novembro do ano passado, tu ias ao teu advogado trabalhista porque tu estavas insatisfeito ou foste demitido ou brigaste no teu trabalho, enfim. Tu contavas a ele uma história e ele acolhia essa tua história, tá? Ele entrava na justiça e daqui um pouco, tu, reclamante, porque quando o empregado entra na justiça do trabalho, a gente chama de reclamante. Ele queria 2, 3 direitos. Ele sentava na mesa para fazer audiência, chegava lá e ele descobria que o advogado dele tinha pedido 30 pedidos, 30 direitos, que às vezes ele nem estava sabendo que estava ali pedindo. E aquela legislação permitia. O que acontecia? Advogado de reclamada, que é a empresa, muitas vezes o próprio judiciário, na pessoa do juiz, tinha que sanar o processo. O que é isso? Vamos olhar. Ctrl+C e Ctrl+V. E outra, existia muita mentira. Tenho certeza que quem está me escutando aqui, ou já assistiu, ou já presenciou, ou mesmo participou de audiências onde tinham testemunhas que mentiam deslavadamente. E a gente aqui trabalhava com seriedade, com ética, com compromisso e sabia que estava fazendo parte, muitas vezes, de uma grande mentira. Então, assim, ó, tem coisas que melhorou e é importante você saber. Tem coisas que tem que aprimorar. E tem muito problema técnico jurídico, sim, porque essa legislação foi feita por quem? E aí é um problema da nossa realidade. A nossa realidade diz que quem faz as leis, geralmente, é quem não conhece a técnica jurídica, que é esse deputado, esse vereador que nós vamos votar
daqui uns dias, Bom, daqui tá uns fiada, meses. a Roberta tá fiada hoje. Então eu acho muito importante a gente, assim, ó, ver que teve mudanças positivas. Hoje, se tu queres, por exemplo, tirar férias em 3 momentos do ano, tu pode negociar. Não podia. Eu acho que num país aonde e para mim é o seguinte, num país aonde a gente sabe que quem emprega muitas pessoas é o micro e o pequeno empresário e que eles, na maioria, se tu vai investigar, gostaria de ter 30, 40 trabalhadores, eles têm que contratar só 5 para seguir as leis. Tamanha é a confusão que existia, a gente tem que mudar esse cenário. É claro que vai mudar, vai ter muita mudança, mas pelo menos a gente já está mudando. Vamos ouvir então a nossa presidente da Mata. Eu não concordo com boa parte do que a Roberta falou. A maior parte? Não, com algumas questões, porque ninguém é contra a alteração legislativa, a própria CLT vinha sofrendo algumas reformas, modernização e evolução de conceitos jurídicos é uma coisa. A outra questão é querer combater exceções com uma regra geral. Nós já tínhamos situações que podíamos aplicar a litigância de má-fé, multa para testemunha que faltava com a verdade, encaminhar para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal para apurar crime de falso testemunho. Nós já tínhamos recursos. A Polícia Federal nunca deu bola para isso. Bom, daí Não, mas nós fizemos sucumbência. O que matou isso foi a sucumbência. O que é sucumbência? Aquilo que tu perde, tu vai ter que pagar. Mas é exato. Mas e daí isso que eu vou conversar com a Roberta. E para acrescentar sucumbência no processo do trabalho, se alteraram 100 artigos. É que a doutora me perguntou a respeito do que mudou ou não. Eu não consigo ver como modernização uma legislação que taxa a indenização por dano moral de acordo com o salário da pessoa. Sim, isso inclusive é absolutamente inconstitucional. O que a Carolina está explicando? Por exemplo, assim, o que acontece que essa nova lei está errada? Se eu ganho um salário de 10 mil e uma pessoa ganha um salário de 1.000, as duas entram na justiça por danos morais. O salário dela vai quantificar o valor do dano. Então, quem ganha 10 mil vai ganhar mais o valor pecuniário do dano moral do que aquela, muitas vezes, que tem um dano moral muito superior. São injustiças, é fato. Isso tem que mudar? Tem que mudar. Mas eu volto com a bandeira. Vamos valorizar quem teve coragem de botar a cara e fazer mudanças. A gente está falando de uma legislação... Deixa ela concluir agora. De 46. A Roberta, eu já disse... Ela que teve a segralha. E o nosso... A Anne também. E o nosso Frederico Antunes. É verdade. O Frederico Antunes saiu de uma maratona com revezamento de Tramandaí a Torres. Ele saiu de Tramandaí, chegou em Torres e não passou bastão. E a outra questão é quem faz a legislação. Quando nós tivemos a alteração do CPC, o Congresso chamou todos os juristas, maiores renomados juristas, e cada um contribuiu na sua parte para a formatação de um texto praticamente irretocável. Então, só por causa dessa pressa, desse assodamento, é que se aprovou uma lei técnica. É essa que é a nossa discussão. Mas a técnica. E eu digo mais, falei do dano moral, mas, por exemplo, essa legislação permite que as gestantes e a lactante trabalhem em ambientes insalubres, salvo se autorizado pelo médico. Eu pergunto para a doutora, qual é a responsabilidade deste médico em autorizar uma paciente a trabalhar num ambiente insalubre? É uma responsabilidade, até porque não se sabe pelos estudos o reflexo que aquele agente insalubre vai gerar na saúde da mãe e do bebê. Até porque a gente não tem estudos para muitas coisas, então... pode não acontecer nada, mas e se acontece, vai ser a responsabilidade. Então é isso que eu falo. Essa modernização... Eu quero mandar um abraço para o Nestor Rain, que está nos assistindo. Ele disse aqui no último debate que se fez sobre legislação do trabalho, ele fez uma pergunta. Quanto se debateu para construir, para aprovar a CLT? Nada. Foi ditatorial. 46. Foi na ditadura Vargas. E uma lei que foi construída na ditadura Vargas perdura até hoje e ninguém permitia que fosse discutido. Ela não perdurava integralmente porque houve várias alterações legislativas de lá para cá, né? Não dá para dizer, hoje vigorava exatamente. A Constituição ajudou muito, né? Artigo 7º. Então nós evoluímos muito de um texto e eu acho que desculpa, mas eu acho muito importante isso. Definir modernizações a preço de quê? Alterar questões processuais.
bom, vamos discutir se isso é razoável, se isso é importante ou não. Até porque, enquanto associação, nós temos juízes que aplicam, juízes que dizem que é inconstitucional algumas posições, e a nossa defesa aqui é que o juiz tenha liberdade de julgar de acordo com a sua convicção, desde que de forma fundamentada. Mas o mais importante é a questão técnica, repito, porque a legislação, como ela foi aprovada, muitas previsões não têm como ser aplicadas. Então, inclusive da maioria do TST. Exatamente. Então, é muito complicado. A própria legislação teve um posicionamento bem dividido no Tribunal Superior do Trabalho. Então, é importante nós sabermos, e aí eu falo, doutora, aqui, o reflexo dessa alteração na vida do trabalhador, na vida das empresas, eles vão ser sentidos só daqui a alguns anos, né? Não tem como fazer uma avaliação tão Eu, como advogada trabalhista que defendo empresas, eu já estou vendo. Eu acho que diminuiu drasticamente as ações trabalhistas. Eu tenho percebido que tem negociações internas acontecendo. Está se pagando menos impostos. E está se revisando contratos, favorecendo muitas vezes empregados que não são aquilo que na técnica a gente chama de hipossuficiente. Porque a legislação de 46 defendia muito a ideia de que empregados são muito indefesos. Enquanto que hoje, com as novas tecnologias, com a mudança, com o novo cenário que o novo século trouxe, tem muitos empregados que, se eles vêm a faltar ou saem da empresa, aquela empresa quase que fecha. Tem muitos empregados que são tão fortes quanto a própria empresa. E essa legislação, ela está proporcionando que empregados que tenham esse poder de barganha dentro da empresa possam negociar. Então, quem é que está sendo prejudicado? Vou falar com toda a liberdade do mundo. Tem muita gente que ganhava rios de dinheiro com base num status quo. Então, eram sindicatos que não trabalhavam para os seus sindicalizados, eram advogados que se metiam em situações em que não deveria. Muita coisa está sendo ali exposta, né? E eu percebo no dia a dia que está havendo possibilidades de negociações que antigamente não se podiam. Então, eu estou realmente enxergando na prática que está acontecendo realmente no dia a dia das empresas possibilidades que tu vês assim que alguns advogados não acordando para isso, continuam achando que é lá na briga. Olha, eu não sou advogada, mas eu vejo o lado prático. Nós passamos anos pensando em reformas. Temos reformas urgentes a serem feitas e não acontece. E eu acho que esse passo dessa reforma que aconteceu, eu entendo que ela não foi tão bem discutida, porém agora no recesso foi feito mais uma jornada de explicações, de discussões. Ela tem que, vai haver uma apropriação cultural tanto dos empresários quanto dos rodaram, e o Brasil inteiro, explicando, rodando o Brasil para inteiro, esclarecer, porque a gente só ouve todos os dias andando. Eu venho hoje, estava em Mato Leitão na festa do agricultor, do colono. Hoje é o dia do agricultor. E do motorista. A gente ouviu a mesma coisa, nós não aguentamos mais. São impostos, são trabalhistas. Nós precisamos achar alternativas para que as pessoas que queiram empreender sintam-se seguras. E elas não se sentem. Então eu acho que essa lei, embora com os defeitos que ela tenha, só acontece leis aqui no país desta forma, porque não se faz no tempo que se deve fazer, com a responsabilidade que precisa ser feita. O que é a reforma tributária? Como é que se permite que um Estado concentre na mão de um governo federal os recursos que nós pagamos e que não voltam em serviço? E abocanhando do privado 42%. É um absurdo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro privado colocado na mão do público para administrar e transformar em serviços. E não é transformado. E nós temos essa vergonheira no Brasil inteiro, onde não é transformado. Então essa reforma... Vai para os descaminhos da corrupção, das obras inacabadas, das obras mal feitas, enfim, da incompetência do poder público. Eu acho que nós temos que fazer essas reformas. E aí as pessoas... Todo esse dinheiro que está lá é privado, ele não é público. Não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro. É a mesma coisa, eles chamam de propaganda eleitoral gratuita. Como? Ela custa mais de 1 bilhão do nosso bolso, a tal da propaganda gratuita. Da onde? Para que tem que ter essa propaganda gratuita? Não tinha que estar existindo. Não.
Né? Nós concordamos em vários aspectos. Como eu falei, acho que ele não pode ser contrário a modernizações, identificar erros em todos os setores. A gente vieram aqui para a televisão, também tem diversos problemas. A gente precisa criar mecanismos que se consertem, que se conserte aquilo que está errado. Nisso nós concordamos. Mas quanto à redução do número de ações, eu já diria que é artificial. Nós já estamos... Exatamente, está retomando o crescimento das ações. Houve um grande ajuizamento, deve ter sofrido isso. Até novembro, então, todas as ações possíveis foram ajuizadas. E aí, então, houve um grande boom, digamos assim, de ajuizamento de ações e depois realmente, numericamente, reduzir. Só que acredito essa redução a um caráter extremamente artificial, que é a cautela da advocacia. Eu não diria artificial, eu diria natural. Talvez artificial porque elas existem, a demanda está lá represada, mas na cautela da advocacia de saber como propor, tem novos requisitos da petição inicial, tem diversos, como eu vou propor para não me prejudicar, não prejudicar meu cliente, não criar uma demanda que gere prejuízos. Né? Talvez assim, o que é importante a gente esclarecer ali para o telespectador é que essa legislação, ela tratou do direito material, que a gente chama, que são dos contratos do dia a dia, do seu dia a dia no seu trabalho. E tratou de assuntos que é do processo, do jurídico trabalhista. Na parte jurídico trabalhista, houve aberrações de fato. E houve inconstitucionalidades assustadoras para quem estuda um pouco de direito processual, que é realmente algo que tem que ser sanado. E talvez a doutora Carolina, por ser juíza, ela trata especificamente deste momento, do processo, do processual, do momento processual. Mas eu posso garantir que no dia a dia do pré-contencioso está favorecendo. Tem aberrações, assim. Mas está ajudando. A Vinhos do Mundo é como vocês, todas apaixonadas por vinho. Apreciam os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionalíssimos vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha, vejam bem, tá aí, o termo trabalha está em tudo, né? Trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo inteiro. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br www.vinhosdomundo.com.br. Atenção, cooperado Unicred, a atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma magnífica viagem à Serra Gaúcha. Eu estive em Bento agora, domingo, lá almoçamos com o governador lá em Bento Gonçalves, na casa do Antônio César Lungo, da Agas, né? Maravilhoso momento com maravilhosos vinhos. Acesse unicred.com.br/CentralRS e coopere com a gente. A doutora Lídia Longinotti já fez isso. Eu também já fiz, porque eu sou também um cooperado da Unicred, embora não seja da área de saúde. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. E vamos agora ao quadro saúde aqui no Pampa Debates. Eu vou deixar para a senhora anunciar, né, a sua colega lá do Instituto Oncológico Kaplan, que vai fazer o Momento Saúde. Vamos agora, com grande prazer, ao quadro Saúde com a doutora Raquel Campani. Muito competente, encontrei com ela hoje à tarde, agora vou ouvi-la novamente. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, está oferecendo produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata de toda a região.
É para você assim cuidar do seu Renault. Cuidar e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é a Gala Renault. Aliás, Gala Renault é muito mais que carros. Vou botar um pouco dos telespectadores aqui. A doutora Roberta veio ligada no 220. Estou adorando o que ela diz, Joaquim Dornelles. Muito obrigada. Paulo Sérgio. Tem uns irmãos de 11. Paulo Sérgio, favor dar nome e profissão das convidadas. Adaildo Centro, olha aí a nossa... Vamos botar sempre o nome dos convidados no... Puxou a orelha. Mas não sou eu que tenho que dar, tem que estar sempre no nosso vídeo, né? Vamos focar, por exemplo, a deputada Zilá Breitenbach e vamos mostrar como é que tem que ser feito. Não precisam estar dando o nome toda hora, senão vai... Tá aí, Zilá Breitenbach, deputada estadual. Pronto. Perfeito, Adaildo. Obrigado pela observação. Tem gente que eu vou ler e está digitando de novo. Agitados que não. Olá, querida bancada. Quero levantar um questionamento à ilustre magistrada Data Vênia, se ela concorda com as regalias do judiciário. Aí também, eu quero dizer o seguinte, eu sou um cara, e digo aqui, totalmente a favor do auxílio moradia, viu, Roberley? Totalmente a favor do auxílio moradia. Ele traz economia para o Estado, traz economia para o contribuinte. O auxílio moradia faz com que os magistrados ou os procuradores permaneçam no cargo. Porque eu tenho uma coisa que eu chamo de trenzinho, né? Porque saiu um aqui, outra no outro. Outro dia um desembargador amigo nosso se aposentou, não pegou a lei da bengala e saiu chorando, com notório saber, com toda a capacidade que tem, com discernimento físico e mental, perfeito, saiu chorando. Nós fomos ver naquela vaga dele de desembargador, tinham 11 outros desembargadores aposentados com 2 pensionistas. É isso, agora as pessoas permanecem mais. Então, eu sou totalmente a favor ao auxílio moradia. Essa é uma posição minha, eu digo sempre isso aqui. Eu posso até responder para ele que isso é bastante comum, volta e meia vem essas colocações, os deputados, o legislativo também sofre muito essas acusações, mas é a forma de ver. Eu defendo, e isso é um senso comum, que não se tratam de privilégios, e sim de garantias. Existe uma remuneração para esse magistrado para ele julgar de forma isenta e independente e imparcial. E é por isso que tem que ter uma remuneração, e ele não pode executar qualquer outra atividade com remuneração, exceto uma de professor. Então, temos uma série de proibições e que nos leva a uma remuneração, que é claro que pode ser passado para a sociedade como privilégio, mas com certeza prevista em lei, prevista na Constituição, e há o tratamento para que garante para a sociedade um juiz isento e imparcial. Isso é fundamental. E não só a questão remuneratória. Quando a gente fala de inamovibilidade, é uma palavra meio difícil, ou seja, ele não pode ser retirado daquela cidade sem a concordância dele, porque isso não é privilégio, isso é uma garantia. Garantia para que ele possa decidir contra quem quiser que seja o culpado, sem temer que ele sofra alguma punição. Então, são garantias. Agora, tem cargos jurídicos que a pessoa pode advogar. Sim. Tem defensorias públicas por esse país afora. Tem procuradorias municipais, estaduais que podem advogar. Ganham honorários das ações. Ganham honorário, ganham sucumbência. Paulo Sérgio, como não há dinheiro, pagamos impostos de primeiro mundo, um dos mais caros do mundo e retornos de quinto mundo. Dinheiro há, bastante, só que a metade é roubada e os outros 50% mal geridos. Pobre Brasil. Professor Anderson, seu colega professor, deputada Zilá Breitenbach. Eu estou puxando alguns aqui, infinidade, vocês estão de parabéns aqui, tem mais de 300 WhatsApps aqui. Também se celebra hoje os 194 anos da imigração alemã. O Dia do Colono está baseado neste dia e que virou sinônimo de agricultor, indiferente de etnia. Ramna, de Rosário, na Argentina, mandando esse... Olha só. São Leopoldo é feriado hoje, né? Em razão tem do dia. várias cidades no estado que são feriado hoje. Paulo Sérgio, parabéns, belo programa, excelente bancada. Carlos Roberto, de Nova Santa Rita. Olha, é uma loucura. Estou pensando alguns aqui por amostragem. Paulo Sérgio, melhor programa do ano. Parabéns, Pedro de Uruguaiana. Olha aí, também, né?
também com essa bancada aqui, pergunta a deputada quando vão mexer no privilégio dos deputados e de juízes. Josemar Schaefer, de Cruz Alta. Depende dos privilégios que ele se refere, os deputados. Mas não tem privilégio. Vou falar da minha parte. Deputado estadual tem o seu salário, não tem auxílio moradia, o estadual do Rio Grande do Sul não tem. E trabalhamos com responsabilidade, não temos... Todos têm que se acomodar aqui em Porto Alegre, vir aqui um período da semana. Eu acho que não tem privilégio, tem trabalho e tem compromisso. Se isso é privilégio, nós Ontem eu peguei uma carona com o governador Sartori, ele vinha me dizendo no carro, eu fui jantar lá no Palácio, e depois ele me deu uma carona, até porque eu fui com a Anne Ortiz, olha, só para vocês verem com quem estão lidando, tá? A Anne me deixou no Palácio e depois eu voltei com o governador. Ele vinha me dizendo que quando ele veio ser secretário em Porto Alegre, deputado e secretário, foi na sequência, ele pagava de aluguel quase o que ele ganhava. É isso que ninguém percebe, as pessoas vêm do interior, a senhora vem do interior. E nós, cada 4 anos, temos que nos submeter à avaliação da população, porque uma eleição é uma avaliação também. Claro. É isso, e privilégio. Eu sou de uma época que os desembargadores todos tinham carro. Os deputados todos tinham carro, ou não é? Tinham carro. Esses privilégios todos desapareceram. Né? Então, onde é que estão os privilégios? É só dizer. E chamou muita número atenção de assessores, é isso? Que essa discussão de auxílio moradia chama muita atenção que veio logo depois que a Lava Jato começou a ser muito intensa e que quem estava realmente colocando o pessoal de colarinho branco na cadeia era o judiciário. Então, aos meus olhos, me parece que muito tem um movimento de querer destruir, né, o valor do judiciário. Desvalorizar o trabalho que o judiciário está fazendo, que a Polícia Federal está fazendo e que realmente existem pessoas dentro do judiciário que não são tão corretos, não é todos, mas o que a Lava Jato fez é histórico. Nossos filhos vão estudar o que está acontecendo no nosso cotidiano, no nosso momento. E quem é que desbaratou a Lava Jato? Quem desbaratou foram funcionários públicos. Exato. Foi Polícia Federal, foi Ministério Público, foi o Judiciário. Exato. E a imprensa como elo de ligação entre o que faz o poder público e a sociedade. É esses ingredientes. E eu acho então, que é um grande... uma pessoa dessa não tem que ganhar bem? Um policial federal não tem que ganhar bem? Um promotor não tem que ganhar bem? E um juiz não tem que ganhar bem? E é um grande começo para começar a sobrar dinheiro, porque estão desvendando quem? Agora, os corruptos que estavam tirando dinheiro. Que tem um movimento na sociedade que, assim, existem muitas pessoas que estão sem emprego, contas a pagar, às vezes o salário não dando conta do mês. E às vezes a gente percebe assim, poxa, mas aquele cidadão ganha muito. Então, o que está acontecendo é que também a gente está vivendo uma sociedade que está em crise financeira, crise cultural e uma crise de valores. Então, realmente, esses assuntos estão sendo muito sensíveis e nós precisamos esclarecer. Então, é importante a gente ter calma e tentar rever aonde que realmente está o problema, aonde é que está se gastando mais e aonde é que deve ser investido mais. Então, eu peço a vocês que estão nos vendo que cuidem bem do voto. Vão votar. Olha aqui nesse aspecto. Paulo Sérgio, que decepção. Não sabia que tu era golpista. Só vou continuar vendo o programa porque tem essas mulheres maravilhosas participando. Mas cadê a geração de emprego? 13 milhões de empregados. E a lei entrou em vigor em novembro de 17. Já faz 9 meses e eu e meus vizinhos estamos desempregados. Tenho lá da mesa que era a volta da escravidão. Ué, onde é que está ao lado da mesa que é a volta da escravidão? Não, e até bem... Eu acho bem importante essa questão do desemprego, que nós temos na reforma trabalhista uma figura nova do contrato intermitente. E o contrato intermitente, ele assina a carteira do trabalhador, mas não garante a renda, porque pode naquele mês ele não ser chamado pelo empregador. Então, nós teremos outro problema, que é carteira assinada, mas ausência de renda. Então, todas as nossas estatísticas, que eram com base em número de carteiras assinadas e que, no mínimo, geravam aquele salário, o salário mínimo nacional, não vai mais existir. Porque essa pessoa não vai receber sequer o salário mínimo, porque é de acordo com as horas que ele trabalhar naquele período, que pode nem trabalhar. Mas ele pode ir para outro emprego, ele pode... Ele tem liberdade de Ele pode ter outro emprego, mas ele tem que ficar à disposição se o empregador chamar. Tá dizendo, então é muito difícil. Boa tarde, Paulo. Em 30 anos
Eu tive microempresas, mantive uma média de 120 funcionários, tive 345 causas trabalhistas, só ganhei uma. Tudo com testemunhas mentirosas, ridículas, e os juízes do trabalho sempre entenderam que eu era o vilão. Hoje não quero mais gerar emprego, não quero mais contratar funcionários. Tomara que isso mude. Abraço, Danilo Martins. Mas porque é difícil mesmo que o empregado saia sem alguma coisa, mesmo que o empregador tenha feito todas as questões, como ele coloca aqui, eu dou razão. Entram com testemunhas, provam coisas que não aconteceram, então é muito difícil empregar. Zilá, eu posso te garantir, e eu tenho vários exemplos, que desde que iniciou a prática da reforma, existe um fato novo. Ações improcedentes total. Isso está acontecendo. Eu já trago um número que é estatístico. Ótimo. Eu já trago uma estatística. Já no ano passado, o nosso Tribunal Regional do Trabalho, aqui no Rio Grande do Sul, teve um percentual de 30% de ações totalmente improcedentes. Então, na verdade, vem mais de uma pecha da Justiça do Trabalho, que é só entrar e ganhar, que é só o trabalhador mover a ação que ele vai ganhar algum valor, que veio com a história, realmente existe isso no senso comum, mas que é equivocado, e o próprio número, a estatística identifica que se 30% da demanda é totalmente improcedente, ou seja, o trabalhador não vai ganhar absolutamente nada, é porque não tem mais esse conceito. Eu compreendo depois a colocação. Lei? Não, é 30% do ano passado. Antes da lei. Antes da lei. Então, eu até compreendo a crítica, ela sempre vem nesse formato, mas temos muitos processos improcedentes, ou seja, que a pessoa não ganha nada, e olha, isso depende muito, aqui, depende muito do processo. Doutora Carolina, nossa presidenta Matra, vocês falam, mas as mulheres, por exemplo, eu tive uma funcionária, está dizendo a Carla aqui, que ela mentiu quando foi pedir emprego, dizendo que não estava grávida. Inclusive apresentou um atestado frio. Estava grávida, na verdade. Acabei pagando ela vários meses, grávida em casa, mentiu, gastei, paguei NPS e nunca me ressarciu. São situações que espero, né, que sejam exceções e que deveriam ter sido discutidas na Justiça do Trabalho. E até quanto ao falso testemunho, na última gestão, nós fizemos um grande trabalho, inclusive elaboramos uma cartilha do falso testemunho, que pode ser da parte, quem convida. O trabalhador pode convidar uma testemunha que não fale a verdade, o empresário também convidar uma pessoa que não fale a verdade. Então fizemos essa cartilha de falsidade testemunhal e documental para demonstrar que nós estamos atentos a isso, discutimos isso, identificamos, encaminhamos para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e não toleramos a mentira, porque esse crime que se comete na Justiça do Trabalho é um crime contra o Poder Judiciário e contra a sociedade, porque estava ali a testemunha para contribuir com a verdade, para falar a verdade, contribuir com o processo, e ele vem beneficiar uma das partes, que tanto é trabalhador quanto empregador. Então, a Justiça do Trabalho, pelo viés da associação, está preocupada com isso, tanto que fizemos essa cartilha e uma parceria com a Polícia Federal a respeito disso. Então, o que eu queria trazer de contribuição é o seguinte, que esses depoimentos que o Paulo Sérgio está trazendo aqui... Uma infinidade, depois não para. É o dia a dia... do meu lado que está vendo aqui, que não para. E é o dia a dia do que nós, advogados de empresa, vemos todo momento, né? Então, assim, vocês que estão tentando trabalhar e gerar emprego, merecem entender uma coisa. Um aspecto fundamental dessa nova lei é que ela está mexendo com o status quo e está obrigando o pessoal do judiciário, os advogados e os próprios empregados, muitas vezes, que pleiteiam mentiras, se dá conta que estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque o que está acontecendo? Essa lei, ela foi a toque de caixa porque ela foi uma reação. Ninguém aguentava mais essa falsidade e esse uso abusivo da máquina pública para valorizar mentiras e situações que realmente o empregado se valia sim. Não estou defendendo só o empregado, claro que existem empresas que fazem coisas erradas, mas o que a gente está lendo aqui? Pessoal que está querendo gerar emprego, pessoal que está querendo trabalhar, investir e não consegue. Por quê?
porque existem essas manobras. E quem é que ganhava com isso? Muitas vezes o advogado que trazia a mentira, muitas vezes o próprio empregado que conseguia criar mentiras. Então, assim, o interessante é que isso mudou. E é a partir desse marco regulatório, vou chamar assim, que as pessoas estão se dando conta do seguinte: ou a gente começa a ter ética, ou a gente pisa no freio desse uso abusivo, ou a gente vai ter leis que vão realmente destruir. Né? Porque foi uma lei que realmente responde a muitos aspectos que vão contra o Vamos empregado. então ao ponto final. É um convite da Gimo, que todos nós usamos nas nossas casas. Vamos à Gimo então. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final, nós vamos começar com a nossa querida médica. Ela participa sempre no programa, está sempre conosco aí com o Momento de Saúde. E toda semana nós temos a presença delas aqui, da doutora Lídia, doutora Raquel, doutora Daniela, né, e mais o Gilberto Schwartzman. Agora é um prazer lhe ouvir pessoalmente, doutora Lídia Longinotti. Eu acho que a gente precisa aprender a seguir um pouco de regras. Eu acho que para o Brasil, se a gente conseguisse seguir orientações no emprego, na saúde, seguir recomendações, a gente conseguiria ser mais feliz e cuidar melhor da saúde, do emprego, não se sentir que tudo deve tirar uma... Tem gente que quer realmente tirar uma vantagem daqui, uma dali, mas isso no futuro não vai... Nem essa pessoa ser feliz, vai prejudicar os outros. Então eu acho que o que eu deixaria de ponto final, aproveitando que hoje o trabalho é fundamental, faz parte da vida da gente. Acho que as pessoas que trabalham são mais felizes, acabam sendo mais saudáveis. É o que Getúlio Vargas disse, eu sempre digo aqui, né? Está lá no alto da escada da prefeitura. O trabalho é o único fator que aumenta a dignidade do ser humano. Pena que o Marquesan retirou o busto do Getúlio Vargas de lá. Ele resolveu, como trocaram o nome de Castelo Branco, acho que ele resolveu tirar e botar uma obra de arte no lugar. E tirou o busto do Getúlio de lá. Botou ali, escondeu embaixo da escada lá. Tem que guardar as memórias, é importante. E cuidar também da saúde desse trabalhador. De repente as empresas montar programas para ele não entrar, o que está muito na moda médica, o burnout, que é a pessoa ficar sobrecarregada de trabalho e não ter vida ali. Então a gente costuma definir que um dos tratamentos do burnout é dividir o trabalho em 3 partes: 8 horas para trabalhar, 8 horas para ajudar os outros e 8 horas para fazer coisas para si. E nós, como médicos, temos uma vantagem que quando a gente trabalha, a gente ajuda os outros, então a gente pode trabalhar mais tempo. Acaba trabalhando mais tempo. Ajudando os outros. É lindo isso. Isso aqui é verdade. Não só os médicos, doutora os advogados, Roberta, juízes. nossa advogada trabalhista, seu ponto final. Sim, o meu ponto final hoje é doce. Eu queria mandar um beijo ao Ricardo Vilar e a Cindy Vilar, que receberam com muita felicidade a Maria Luísa, que nasceu hoje de manhã, ali no Moinhos de Vento. Queria mandar um beijo a eles. E também a Rúbia Moser, que tá de Casa Nova. Ela tá trabalhando agora na Quintino Bocaiúva, 906. Então, meu beijo especial... Vamos lá, todo mundo lá agora, tomou um chá essa com ela. Turma querida. O chá Sanitas com ela lá. Tu dá um número aqui, vai todo mundo lá. Tá bom, tá bom. Não, realmente, mas muito especial. Realmente, eu vou... Roberta. Então, meu ponto final é doce. Um beijo. Doutora Carolina Gralha, presidenta Matra. O meu não vai ser tão doce, eu trago mais angústias aqui, compartilho angústias. Estamos vivendo um momento de bastante desafio para a Justiça do Trabalho, em que é pauta a sua extinção. E como vocês perceberam aqui nas nossas discussões, nos nossos debates, a Justiça do Trabalho, independentemente da posição, se vai julgar a favor, se vai julgar contra, é a de pacificação social. A importância da Justiça do Trabalho na mediação entre o capital e o trabalho, entre a empresa e
e o empregado precisa ter esse diálogo. É fundamental a presença da Justiça do Trabalho e nesse momento de tantas transformações e tantos desafios, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, o nosso papel numa sociedade como estamos. E como a doutora trouxe essa questão da saúde, lembro que na sexta-feira é o Dia Nacional de Combate ao Acidente do Trabalho. Até abril nós tínhamos, pelas estatísticas, 653 mortes no ambiente de trabalho e queremos deixar aqui esse recado de prevenção, da conscientização dos riscos, da precarização das relações, o quanto é importante falarmos sobre isso, porque a dignidade no trabalho, ela também parte do princípio de um trabalhador saudável e vivo. Então, nós precisamos muito nos preocupar com o trabalhador, com a segurança propiciada a ele, que ele também observe as normas de segurança, utilizando equipamentos de segurança e ele se protege e protege a todos, a sua família e a sociedade como um todo. Eu sou engenheiro desempregado, mas na formação, a minha especialização está lá, segurança do trabalho. Olha. Fiz o primeiro curso da URGS, hein, de segurança do trabalho. Nossa. Nem vou dizer há quanto tempo faz, que nem é verdade mais. Tá? É melhor. Se eu vou revelar a minha idade. Foi o primeiro lá. O doutor Carolina nem era nascido naquela época. Foi muito bom estar aqui com a Carolina, com a Lídia, com a Roberta, que falou bastante, esclareceu. Não faça essa injustiça. Não, ela nem falou. Mas eu quero deixar como meu ponto final que as leis têm que ser modernizadas e que nós não podemos deixar de discutir, porque o que mais a gente ouve é a queixa contra a Justiça do Trabalho. Eu acho que trabalhadores somos todos nós, aquele que emprega e aquele que é empregado. E essa harmonia entre capital e trabalho, ela tem que dar oportunidade num país onde temos 14 milhões oficialmente de desempregados. Deve ter muito mais. E nós temos que nos unir para que esses tenham oportunidades. Eu acho que o diálogo, a construção de leis, o esclarecimento das leis. Eu vejo um trabalho muito importante que foi feito agora, passando nas regiões, nos municípios, e discutindo. Porque tem lei que não acaba mais. Agora está saindo uma, não sei se já saiu. Na área tributária? Lei agora... Vamos reservar vários. Os empregadores terão que reservar vagas aos presidiários. Nada contra os presidiários. Mas nós temos 14 milhões de desempregados. Nós temos que educá-los, reinseri-los na sociedade. Mas temos que dar oportunidade àqueles que têm uma vida sem nenhum atrito com a lei, em primeiro lugar, e ajudar os que têm atrito para se regenerarem. Eu tenho uma grande preocupação nos últimos dias. A droga, onde eu vou, os lugares pequenininhos, agora no norte do estado, lá naquela região, cidades pequenininhas, nós estamos sendo dominados pela droga. Temos que fazer alguma coisa, é uma guerra. Vamos trabalhar para que isso mude. Cadeia, mas tem que botar na cadeia, né? Leis muito... Não adianta soltar. Falando em leis, são muito brandas. Agora, um pouco o telespectador mandou e-mail, me perdi dele aqui, entre tantos. Ele diz que é fácil reformar a legislação trabalhista, mas no Código Penal não se mexe, porque... Os grandões vão para a cadeia. Tem que mexer no Código Penal também. Paulo Sérgio, como explica que o novo ministro do Trabalho está com vários processos trabalhistas contra ele, em Júlio de Canoas? Muito ruim. Explica que nós ficamos meses sem Brasil, ministro e ninguém notou. Olha a Cristiane Brasil, Sim. O que queriam? Mas no Brasil nós ficamos... Você deve ter ficado arrepiado difícil, né? No Poder Judiciário do Trabalho, difícil, né? E ficar acéfalo, né? Como quando teve esse percalço aí jurídico, o Ministério do Trabalho passaram meses. Não, o Ministério do Trabalho faz tanto para o trabalhador e para o empregador que nós passamos meses sem ministro e ninguém achou diferença. Mas o Ronaldo Nogueira faz falta. Esse foi um grande ministro. Eu também entendo que muito bom. Grande ministro do Trabalho. Não sou correligionário dele, eu sou apolítico, mas ele é um homem que fez falta. Ele, aquele jeitinho dele, pastoral, ele foi. Ele foi numa central de trabalhadores, nos Cafundós do Judas, lá no Rio de Janeiro, e foi ele, o motorista e o assessor de imprensa. Foi sozinho. Foi lá, foi recebido com vaias, foi conversando, né? E acabou saindo aplaudido, inclusive. Aí entrou tinha uma faixa lá, Ronaldo Nogueira.
Ele chegou lá, vocês erraram meu nome é com G. Adorei. Vocês erraram, aquele jeitinho dele, né? Mas eu acompanho a deputado, o importante é o debate, a discussão, né? Quanto mais a gente conversar, melhor é a sociedade. Só amadurece. Paulo Sérgio, bate uma infinidade de e-mails aqui, eu fico até com pena, olha, 386 e-mails até agora, e WhatsApps, e-mails eu nem olhei. Boa noite a todos, Paulo Sérgio, muito bem acompanhado pelas belas mulheres. Ele está dizendo que é personal styler também, o Dodge está dizendo aqui? Fui. Ah, é? Fui. Oh. Teve uma época que eu fui personal stylist, mas hoje não sou mais. Aí ela foi acionada na Justiça do Trabalho. Não fui não. Eu fui uma época, mas é porque o direito, ele exige bastante. Então teve um período que eu quis me dedicar mais à minha filhinha. Tenho uma filhinha de 7 anos que está nos assistindo, a Violeta. Violeta, que nome lindo. Obrigada. Por causa de que tu veste Violeta aí? Eu amo, em homenagem à Violeta. E aí eu me dediquei. Tu tens... Tenho um de 4,5. menino, O Bento. qual é o nome dele? Inclusive, quando eu participava da bancada aqui da Atualidade, eu grávida, depois na licença maternidade, estava aqui. Bento, é o Bento. Bento. Eu vou mandar para os meus também, senão eles vão ficar com ciúmes. Eu tenho 2, a Martina, com 7, que faz aniversário amanhã. Olha. Parabéns. Não, bonito, sexta. Hein? E Murilo, que tem 5. Só nome bonito, só os nomes bonitos, né? E a senhora Eu tenho 5 filhos, vai demorar um pouco. Mas não tinha televisão, né? Não tinha. Fabiana, Adelarda, Jerônimo, André e Márcia. 5 filhos no tempo que não havia televisão, mas é uma alegria. 6, 7. E não tinha WhatsApp. Não tinha nada. Mas então eu vou deixar aqui o jeton. Aqui tem jeton, tá? Roberto, tem um chazinho Sanitas aqui. Adorei! Até com adoçante, que tu encontras na Panvel e no Zafari. Muito obrigada, mas que ótimo! Vou tomar meu sol, todo mundo reclama que eu tomo sol, eu vou tomar meu sol tomando um chá. Ótimo. Não é maravilhoso? Quando o sol aparecer, né? Só não faz aquele negócio de E nos horários bronzeamento artificial, tá? Um pouquinho. Nos horários permitidos. Nos horários Mas permitidos. essas semanas de Recomendados pela medicina. Bronzeamento artificial não pode fazer. Não Mas pode. aí eu sou tua paciente depois. Não. Não. Olha aqui, ó. Bate na mesa aí. Doutora Aline, Vou passar aqui Muito pra ela. obrigada. Ai, graça, olha só. Fica babando ali, que é também. E Só se olha, participar do super programa, cuidado. Vera. Só se participar do E programa. olha que graça a forma como eles nos... Não, olha a bolsa. Tudo lindo, olha. A bolsinha. Obrigada. Vem que aqui tem jeton também. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós retornaremos amanhã. Sexta-feira vai estar aqui o nosso glorioso ministro Marum no programa. Aí eles me falam, pô, tu leva o Marum no programa, teu amigo e não sei o quê. Aqui vem a todos, não... Desde que não seja condenado. Depois de condenado, aí assinou a sentença dele. E eu não sou juiz dos meus amigos, nem de político, né? Tem outras instâncias para julgar as pessoas culpadas ou não. Eu posso criticar aqui de atos e fatos. Agora, o cara está lá como ministro, é um deputado eleito, né, que ele nem é candidato à reeleição. Então, enquanto não tiver um julgamento ou uma acusação, que eu não sei nem se tem, eu li alguma coisa a respeito disso, mas nada concreto a respeito das pessoas. Então estará aqui para dar uma aguçada na esquerda aí o nosso Carlos Marum, que é de Porto Alegre, natural aqui do bairro Glória aqui. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado às senhoras aqui presentes, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.